Hoje meu tema é visão. Visão. Visão é algo que tem que contagiar, que tem que incendiar, que você abre os olhos e imagina um futuro possível que está lá na tua frente, aquilo queima dentro de você. E como é que a gente pode incendiar uma comunidade, uma igreja, num momento em que emocionalmente a gente está atravessando um vale? A hora não é boa. E para falar a verdade, eu estou aqui na dependência de Deus, como procuro sempre estar, mas hoje tem dias que a gente se sente mais fraco. Tem semanas que a gente se sente mais fraco. E você pode imaginar, não precisa se preocupar, nem ficar com pena do Paulo, não é isso. Mas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? A gente aprende isso a duras penas. Mas tem sido dias diferentes. E a primeira noite, na terça-feira, vai fazer 2 semanas agora, depois do nosso almoço, e o Fernando conversou comigo, e esposa, estudo, a gente conversou com muito mais detalhes, obviamente, e aquela noite você pode imaginar que eu dormi, mas eu dormi menos, né? Porque a cabeça e o coração ficam girando. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que a gente já falou sobre isso, é uma igreja que expressa a fé em Jesus de uma maneira viva. Ela não é uma igreja que acumula conhecimento bíblico só. É uma igreja que vive pela palavra. O discípulo é aquele que vive pela palavra do Mestre. Quando a gente lê os evangelhos, os discípulos estavam seguindo Jesus e eles seguiram Jesus porque Jesus tinha uma visão. Eles achavam que Jesus estava lá para implantar um reino. Como judeus, havia uma expectativa no coração daqueles homens e eles se sentiram muito importantes e valorizados, porque dentre todos os que Jesus podia ter escolhido, ele escolheu homens assim, meio que incultos, né, rudes, pescadores, um que era zelote, meio que contra a cultura, um que era odiado porque ele era um fiscal do imposto de renda trabalhando para o Império Romano, enfim, era um grupo assim improvável para fazer parte do Estado maior do rei, né? Então eles devem ter se sentido assim muito, muito valorizados por essa escolha e andando com Jesus na expectativa do que ia acontecer. Quando é que esse reino vai rolar, né? Quando é que o negócio vai estourar? E aos poucos eles foram vendo e ouvindo, e Jesus, depois de um certo tempo, começou a deixar absolutamente claro que o rei ia morrer, que o rei ia para a cruz. Então aquela visão original que os discípulos, aqueles homens carregavam da sua tradição, da história de Israel, da expectativa messiânica, ou seja, de que viria um libertador, né? Que era um tema dominante, especialmente na situação que eles estavam vivendo, ocupados pelas tropas romanas, pelas legiões, e governados por um governador romano, enfim. Toda essa expectativa de um rei libertador foi sendo transformada numa outra maneira de pensar, que era completamente contra o que eles imaginavam. E essa é a maneira de pensar da igreja. Jesus falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. A lição mais difícil e a mais importante que a gente pode viver e aprender na vida é a lição de morrer. Morrer para si. Quando tinha uma multidão seguindo Jesus, né? E eles sabiam menos do que os discípulos, porque os discípulos estavam lá no dia a dia ouvindo aquilo tudo e processando, mas as multidões, o que elas viam era o pão que se multiplicava, o peixe que se multiplicava, os milagres que eram feitos, as curas, as ressurreições. Quem não quer seguir uma pessoa que faz tudo isso? Mas aí Jesus falou: espera aí,
Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma dia a dia a sua cruz. Aí então você pode me seguir. Essa é a lição mais difícil. A da morte para o eu. E eu respeito muito o Fernando, porque ele está numa fase, num processo, que não é novo para ele, para nós talvez seja, em que ele está olhando no espelho e vendo quem ele é e aceitando o valor de face do Fernando. Não o que os outros falam sobre o Fernando. Não o que os outros querem para o Fernando. Não o que os outros esperam do Fernando, mas quem o Fernando é. Diante de Deus, porque Deus vê o Fernando como ele é, e ele então agora está se enxergando como ele é, nesse momento de vida. Essa lição do morrer para si, de admitir quem eu sou, de tirar a máscara, é a lição mais difícil, a mais importante que nós podemos aprender na vida. E a igreja precisa aprender isso. A comunidade precisa coletivamente aprender a viver isso. Isso é que significa a comunidade da fé. Fé é você transferir a confiança em si, deixar de viver uma vida autônoma, independente e autossuficiente e sempre olhar para o Criador como não somente alguém poderoso fez tudo isso e tudo funciona, não, alguém que é Deus e merece a minha adoração e de quem eu devo desenvolver uma dependência diária. Porque tudo depende dele. E nós, como igreja, dependemos dele. E é por isso que eu dormi naquela noite, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Lógico, nós estamos numa construção, nós estamos formando uma equipe, graças a Deus, porque nós temos um pequeno exército de pessoas com a mão na massa. Quem foi para o encontro de carnaval, eu cansei de ouvir, durante o encontro e no final do encontro, gente escreveu o bilhetinho, mandou e-mail dizendo, obrigado pela organização, obrigado por tudo que vocês fizeram, obrigado, estava tão bem feito, eu pude usufruir, as crianças aproveitaram. Então, essa foi uma palavra constante e eu fiquei pensando, eu não fiz nada, fiz muito pouco. Fui em algumas reuniões, dei alguns palpites, ajudei a fazer algumas decisões, mas na realidade foi uma construção coletiva. Por isso que foi tão bom, porque tinha tantas mãos, tanto coração, tanta gente que se doou para que muitos pudessem receber e usufruir. Isso é viver Cristo. A gente para de olhar para o umbigo e começa a olhar para o outro. Começa a ver valor em repartir, dividir. Então, quando a gente pensa na igreja que a gente quer ser, a gente fala que a nossa igreja não apenas é uma comunidade da fé no sentido vivo, mas é uma comunidade com afeto, nesse sentido. Porque qual é a motivação que nos leva a abrir mão, repartir, dividir e ser para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fossem para nós? É muito melhor receber. No entanto, Jesus falou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Não faz muito sentido, é gostoso receber, né? É muito bom ser servido. Mas Jesus falou que é melhor servir, é melhor dar. E isso só pode ser feito com uma motivação, de uma forma consistente, perseverante, se o amor de Deus estiver na nossa vida. Porque Deus é amor. E quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração, ele nos capacita a amar incondicionalmente, mesmo que a outra pessoa não vai reconhecer e não vai dizer obrigado, e aliás até vai reclamar, sem saber do custo e do trabalho que deu. Porque tem gente assim, né? Parecida comigo, que consegue ver primeiro o que está errado. Não, eu acho que você não é como eu. Acho que você consegue ver sempre as coisas boas. Mas a comunidade com afeto é uma comunidade que vive motivada pelo amor de Deus. Que aprende a se doar. Que aprende a pensar no outro em primeiro lugar. Que antes de sentir o calo doendo, vai perguntar, peraí, será que eu estou pisando no calo de alguém? Olhar para o outro primeiro. E por último, uma comunidade que afeta, que causa, né?
como diz a garotada, cuja presença dela na nossa geração, no mundo, em São Paulo, nessa cidade, em Moema, onde a gente está, onde você vive, faz uma diferença. O perfume é sentido, o perfume de Cristo. Uma bandeira é levantada, a justiça é proclamada, a injustiça é denunciada. Uma igreja, uma comunidade que afeta a sua geração, o seu entorno, e o seu país, o seu mundo. Essa é a igreja que a gente quer ser. Mas para isso a gente precisa olhar para o futuro e enxergar alguma coisa. Nós precisamos ter uma visão de aonde a gente quer chegar. E eu comecei a pensar nesses dias sobre isso, e provavelmente vocês vão ter paciência comigo hoje, porque a minha cabeça hoje, o meu pensamento hoje não é cartesiano, ele é mais oriental, eu estou totalmente circular, tá? Então, senta, relaxa, porque vai ser assim hoje, tá? E eu fiquei pensando, olhando para as Escrituras e também fora das Escrituras, me veio imediatamente a figura de Moisés, né? Não precisa nem mostrar PowerPoint, esquece esse negócio aí e tal, desliga. Olha, o cara está todo feliz lá, porque ele não sabia o que ele apertava, então já estou deixando ele livre. Liberdade. Receba. Eu pensei em Noé está lá, né, a história de Noé, lá em Gênesis, mas se a gente abrir o resumo dela em Hebreus capítulo 11, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, versículo 7, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, os estudiosos dizem que o que realmente isso significa, e lendo também o relato lá de Gênesis, é que supostamente nunca tinha chovido na terra. Não daquele jeito, pelo menos. Do céu abrir e cair todo aquele aguaceiro. Hoje a gente está acostumado. Quem mora em São Paulo é descendente de Noé. Eu não sei se tem algum lugar aí, a gente talvez consiga pegar as dimensões da arca e fazer numa dimensão menor, para a gente ter uma arquinha guardada assim, portátil, que dá para montar rápido quando vier a enxurrada ou começar a chover forte lá, e a gente chegar no trabalho, ou quando a água começar a entrar em casa. Eu nunca tinha visto água daquele jeito. Nunca. Mas ele foi avisado a respeito da chuva que vinha, do dilúvio. E a Bíblia diz, movido por santo temor, versículo 7, Hebreus 11, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Qual foi a visão de vida de Noé? Bom, depende. Talvez você vai falar assim, construir uma arca. E ele levou 120 anos construindo essa arca. Um negócio gigante para a época, para caber um monte de bicho. 120 anos construindo a arca. E ele teve que aguentar, a gozação de um monte de gente. Movido por santo temor. Ele ouviu a palavra de Deus e acreditou no que Deus falou. Ele nunca tinha visto. Mas ele teve uma visão de algo que ele não sabia como era, mas ele imaginou um monte de água caindo do céu e a água subindo, e se não tivesse um lugar para ficar dentro, ele ia se afogar. Foi isso que Deus falou. A missão, a visão de Moisés, de Noé de futuro, é que esse mundo que ele conhecia ia mudar. Ia virar um piscinão, né? Esse é o futuro. E como é que você vive num mundo que virou uma grande piscina? Eu preciso me preparar para o futuro. Então, a visão dele de futuro deu para ele uma missão. A missão de construir a arca, talvez a gente pudesse. Mas a missão de Moisés, na realidade, era outra. Porque aqui diz, construir uma arca para salvar sua família. E salvando a sua família, ele salvou
A humanidade. Então, se você for pensar, olhando lá para o futuro, né? O mundo de Moisés ia mudar. Deus falou para ele, isso aqui vai virar uma piscina. Você precisa se preparar para isso. E porque o mundo vai mudar, porque as circunstâncias vão mudar, porque as coisas vão ficar diferentes, e você vai ver coisas que você nunca viu antes, você vai ter que se preparar para viver num mundo aquático, com comida, com tudo. Então você vai ter que construir um negócio assim que vai boiar, chama arca, daqui as medidas, assim que você vai fazer, mas o objetivo de tudo isso é salvar a humanidade. Então, veja que às vezes a nossa visão de futuro sempre vai determinar o que a gente vai fazer com a nossa vida. E como igreja, a gente também está olhando para o futuro e fala assim, onde é que a gente quer chegar? Temos falado, e o Fernando é uma pessoa que dividia comigo esse peso no coração e essa paixão. A gente se preocupa, e como você também se preocupa, com o fato de nós vivemos no meio de uma geração, especialmente urbana, né, de uma grande cidade como São Paulo, que não está nem aí com religião, com igreja, e muito menos com pastor. Né? Né? Você pode convidar o seu amigo, mas talvez você vai convidar ele 20 vezes, 30, 50 vezes, e possivelmente ele não vai vir aqui no Secov. Talvez pelo fato de você falar assim, olha, a gente se reúne num centro de convenções, vai diminuir talvez uns 3% de resistência. Não sei. Mas tem tanta poluição na cabeça dele acerca de igreja, tanto ruído, tanto mau exemplo, que ele não quer saber disso. Agora, ele é teu amigo, ele vai andar com você, ele vai ver a sua vida, ele vai trabalhar com você, ele vai talvez almoçar com você, ter reunião com você, tomar um cafezinho com você. Isso sim, no dia a dia ele está lá. Então, como igreja, nós vivemos numa época em que não se trata mais de reunir um povo legal, bacana, que ama Jesus, que ensina a Bíblia, no domingo de manhã, num lugar, e as pessoas vão trazê-las para cá. Isso já é feito. Centenas e milhares de lugares no mundo inteiro. Mas se nós queremos, como Noé, viver num mundo aquático, ou seja, onde o dilúvio já chegou, o dilúvio do secularismo, o dilúvio da incredulidade, da arreligiosidade, dessa ojeriza por igreja e pastor, então nós vamos ter que ter uma maneira de navegar nesse mundo e encontrar as pessoas onde elas estão. Se afogando com a cabeça lá de fora, se debatendo na água, porque aí essa é a metáfora que eu quero usar. E se a gente ficar dentro da arca, como Noé ficou, todo mundo que ficar do lado de fora vai se afogar. E a nossa agonia como igreja, pensando na nossa visão e olhando para o futuro, é como que a gente pode, de fato, como comunidade, individualmente, mas também como grupo, vivendo em São Paulo agora, os nossos filhos crescendo, eles estão observando, eles não estão esperando a gente resolver esse problema, eles estão vendo como é que nós vamos resolver esse problema. Porque eles também têm perguntas na cabeça. E eles ouvem, talvez, o que a gente fala, as coisas que a gente canta, as coisas que a gente cita, e para eles, assim, é um mundo que não bate com o que eles estão vendo na escola, na televisão e tal, e eles precisam integrar a fé que eles estão recebendo dos pais com o mundo, com os desafios, com os apelos, com as ofertas que eles estão vendo aí fora. Como é que eles vão fazer? Eles estão vendo. E a gente está tentando arrumar o avião, os nossos filhos estão lá, a gente por enquanto consegue colocar o cinto bem apertado, porque a gente ainda é pai e tem autoridade, eles ainda são pequenos, a gente põe o cinto, aperta o cinto, eles estão no avião, o avião está voando, e a gente lá tentando ver o que é melhor, que motor a gente vai usar, que tipo de asa, como é que vai ser o poltrona, e eles estão lá com a gente. Mas o avião está voando. O tempo está passando. Então, no bom sentido, essa angústia, né, que eu acho que é nossa, de ter aqui um grupo de pessoas que, em parte, até é um grupo meio que de inconformados.
de pessoas que percebem que nós precisamos falar, a gente precisa viver, mas o tempo, a estrada do tempo está correndo, como a gente vai lá naqueles filmes, né? Entra naquelas salas e aquele impacto de ver tudo correndo na nossa direção e a gente fala, perde o fôlego, mais um dia se passou. Então, nós como comunidade precisamos de uma visão clara, porque nós não vamos conseguir fazer tudo para todos. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, atingir todo mundo. Então nós temos que perguntar quem é que a gente quer atingir, quem é que a gente quer alcançar e como a gente vai alcançar. Ou então a gente decide, vamos ser apenas mais um grupo, uma igreja gostosa, que prega a palavra, que se reúne domingo, que tem grupos pequenos, e tudo isso é muito bom. Não me entendam mal, por isso que estamos aqui. Mas a nossa visão de futuro, o que é que a gente imagina que o fato de sermos quem a gente é, estarmos aqui, Deus nos juntou, para que é isso tudo? Aonde Deus quer que a gente vá? E essa visão de futuro vai dar para a gente o norte de qual é a nossa missão. Me dei conta, né, não faz muito tempo, faz 3 semanas eu saí, e essa é uma conversa que o Fernando temos até antes dele vir para cá, né? A gente já conversava sobre essas questões, e é por isso que o Fernando está aqui, porque a gente também afinava um pouco nesse sentido, e a gente viaja nas nossas conversas. E umas 3 ou 4 semanas atrás, nem me lembro, mas não faz muito tempo, a gente saiu para almoçar e o almoço se estendeu e a gente se deu conta, nós temos uma missão, manifestar Jesus em Moema e vizinhança, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. Essa é a nossa, falamos que essa é a nossa missão. Ela tem um foco geográfico, cultural. Quando a gente fala em Moema, a gente está vendo aqui, tem um eixo geográfico na cidade, mas nós entendemos que Moema representa um tipo de gente que povoa a cidade de São Paulo, que talvez seja parecido com muitos de nós, em termos de classe socioeconômica, de instrução, de escolaridade, enfim, parecido com a gente, né? Que tem um certo nível financeiro, talvez um pouco mais do que a média. E Deus nos colocou aqui com um propósito, né? Mas, assim, nós queremos manifestar Jesus. Mas como é que a gente manifesta Jesus? E como é que essa manifestação de Jesus vai transformar a cidade de São Paulo, né, pelo Evangelho? Que Evangelho é esse que a gente quer pregar? Um de vocês que está aqui presente mandou um e-mail essa semana depois do encontro de carnaval para mim, fazendo perguntas excelentes nesse sentido. E a pergunta é: qual é a missão da igreja? E nós nos demos conta naquela conversa que a missão sai da visão. E aí eu me perguntei, peraí, nós escrevemos a missão, mas a gente não tem uma visão clara do futuro. Onde a gente quer chegar? A gente sabe, eu estou falando sobre o que a gente quer fazer, mas onde a gente quer chegar? Que igreja queremos ser? Voltando para as Escrituras, quando eu volto para lá, depois. Às vezes a visão é dada para alguém e essa pessoa vai dar o start, mas ela não vai ver a visão completada. Moisés é um exemplo disso, né? Moisés estava lá, ele teve privilégios, ele foi criado com tudo de bom e do melhor no palácio do faraó, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era hebreu. E ele sabia que o povo dele estava escravizado e sofrendo, mas ele tinha uma vida diferenciada. Esse conflito que ele viveu, a necessidade que ele via, gerou em Moisés um inconformismo. Ele falou assim: eu estou no lugar para fazer alguma coisa para mudar essa situação. Não dá para continuar do jeito que está. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho trânsito no palácio, eu sou poderoso, tenho dinheiro,
ninguém me vê aqui de uma forma diferente, eu falo a língua deles, conheço a cultura deles, então eu vou ser o cara. Eu vou começar a fazer algo para mudar a situação dos hebreus. Estou com pena deles, há uma necessidade. Muitas vezes a visão, ela brota, aliás, quando a gente percebe algo que precisa ser feito. E a gente pergunta, se não eu, quem? E se não agora, quando? E essas são as perguntas que nós temos que fazer como igreja. Se não formos nós, quem vai fazer? E se a gente não fizer já, começar a fazer, quando a gente vai fazer? É agora, é já. E é nós, como a turma fala. Moisés teve esse momento. Ele teve um momento lá no palácio, ele falou assim, é nós. E aí? E aí? Ele saiu para fazer. Só que ele não estava pronto. Ele confiou no talento, naquilo que ele tinha, nos recursos, sei lá, na cultura, no trânsito livre no palácio, no pistolão do pai, da mãe dele, né, de criação, que ele era filho da filha de Faraó. Então, tudo aquilo, né, dava para ele um pedigree, uma certa plataforma de atuação, mas ele estava errado, porque não era por aí. A gente sabe o que aconteceu com ele. Mas no momento certo, aquela coisa que tinha no coração de Moisés estava lá. Só que aquilo tudo morreu. O grão de trigo Moisés teve que ir para a terra e teve que morrer para um dia brotar. E essa morte de Moisés durou 40 anos no deserto. 40 anos. Foi aprender a pastorear as cabras e as ovelhas do sogro dele, né? Foi morar numa terra estranha. Foi banido de tudo aqueles privilégios que ele perdeu tudo. Até o povo dele falou assim, quem que você pensa que é para tentar resolver a nossa situação? Você nunca viveu entre a gente? E você vai querer também usar o mesmo padrão que você usou ali quando matou o egípcio? Nós estamos sabendo o que aconteceu. Não vem, não. Você a coisa vai entornar, o caldo vai entornar. Fica longe. Nossa situação já está complicada e nós não queremos mais complicação, não. Deixa a gente aqui no nosso lugarzinho. Você não tem nenhuma credibilidade. Você é filhinho de papai. Mas um dia, 40 anos depois, no momento certo, Deus deu para ele a visão. E Deus falou para ele, sabe, dá uma olhada, meu povo está lá no Egito, né? Um monte de gente, tudo escravizado, trabalhando para os egípcios, tá bom. Mas existe um futuro para esse povo. Eu fiz uma promessa, eu tenho um lugar preparado para eles. Olha para o futuro e eu quero que você enxergue o que eu já estou vendo. Eu estou vendo esse povo lá do outro lado do Jordão. Eu estou vendo esse povo ocupando uma terra, espalhado por uma terra. Um pedaço de terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó. Está lá, a terra está reservada. Eu já estou vendo isso acontecendo. E Moisés, por causa dessa visão de futuro, eu vou te dar uma missão. A sua missão é ir lá no Egito, falar para o faraó, deixar o meu povo ir. Então, o que motivou Moisés, e ele não queria, teve toda aquela conversa com Deus e tal, mas o que motivou Moisés foi ele enxergar um futuro distante, mas que Deus tinha falado que existia na mente de Deus, do povo dele, em vez de ser escravo no Egito, na terra que Deus deu para eles. E a missão de Moisés foi ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o povo do Egito para a terra da Palestina, da escravidão para a liberdade. A visão é sempre uma visão daquilo que vai ser. E isso nos motiva. O que você olha? Mas Moisés, terminando o meu argumento, ele não teve o privilégio de entrar na terra. Ele foi até a beirada da terra, levou 40 anos, a geração toda que saiu, os velhos, morreu todo mundo, a criançada cresceu e foram eles que atravessaram o Jordão, liderados por Josué, que foi um seguidor de Moisés. Mas Moisés mesmo só teve o privilégio de olhar lá da montanha, do outro lado, porque ele não entrou.
mas foi essa visão do futuro que o consumiu e que o levou a obedecer a Deus e ser usado por Deus, porque ele enxergou o que Deus estava vendo. Quando Paulo teve a sua defesa diante do rei Agripa, Atos, capítulo 26, isso ele já estava no penúltimo estágio, né, da sua defesa, Atos 26, e Agripa dá para ele a permissão de falar em sua defesa. Paulo então diz o seguinte: Rei Agripa, considero-me feliz, Atos 26, 2, por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E aí ele começa, blá, 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 todo mundo sabe que eu tenho vivido desde pequeno, eu sou judeu, todo mundo me conhece, pode testemunhar se quiserem, como eu fui fariseu, vivi tudo certinho, blá, 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 blá. E aí ele conta toda a história dele. E aí, versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. E muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. A missão de Saulo de Tarso, era acabar com a raça dos seguidores de Jesus Cristo, que eram poucos naquela época. Ele estava dedicado a isso. Numa das minhas viagens, versículo 12, eu, por volta do meio-dia, estando a caminho, versículo 13, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Aguilhão é aquela vara comprida, pontuda, que quem está tocando uma parelha de boi, um animal puxando alguma coisa, um burro de carga, é aquela ponteira que é usada para ele não parar, ou para ele ir, para o animal continuar. Então, Jesus está dizendo para Saulo, é como se você estivesse dando coice naquela agulha. Está doendo, não está, Saulo? Me perseguir? E aí, na realidade, o Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Na realidade, a missão de Saulo de Tarso era não perseguir os seguidores de Jesus, mas, em última análise, perseguir o próprio Jesus. Porque Jesus se identifica com o seu povo e com a sua igreja. Quando você dá um copo de água, é para ele que você está dando. Quando você dá uma roupa quente, é para ele que você está dando. Jesus se identifica dessa forma com o seu povo, com as pessoas que ele ama. Ele quer ser visto e percebido dessa forma. E a gente encontra Jesus e vive como Jesus, é um negócio louco, né? Porque ele habita em você, mas ele também se manifesta para você toda vez que você o vê dessa forma em alguém. E aqui ele não estava sendo visto, mas ele estava presente naqueles que Saulo perseguia, prendia, matava. Imediatamente, o Senhor Jesus disse a Saulo: agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo, porque ele já sabia, Jesus já sabia. Agora, enquanto você estava perseguindo, todo mundo vai aplaudir. No momento que você vai me anunciar, todo mundo vai te perseguir. Eu vou te livrar deles. E vou te livrar dos gentios, ou das outras nações, aos quais eu o envio, para você abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de receber o perdão e pecados, remissão de pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Veja o que Paulo diz, concluindo para o rei Agripa, versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão
celestial. Uma visão para grudar na igreja, uma visão para apaixonar o coração da igreja, ela precisa brotar no céu. Ela tem que vir do coração de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma visão que responde a algo que a gente está vendo. Moisés, o clamor do meu povo subiu. Moisés, tem lá um povo que não é para ficar aqui, tem uma terra para eles, tem uma vida para eles, mas eles são escravos. Moisés, eu enxergo o dia em que o meu povo vai estar livre na terra deles. Moisés, o meu coração está doendo por isso. Moisés, a situação tem que mudar. Moisés, eu quero te usar. Existe um futuro diferente, possível, prometido, um futuro que eu quero para o meu povo. Moisés, o mundo vai mudar, a cidade pode ser melhor, as pessoas podem ganhar esperança, gente pode ganhar liberdade financeira. Moisés, famílias podem viver em harmonia. Igreja, minha igreja, eu não estou conformado com o mundo como ele é. Eu não estou doido para jogar todo mundo no inferno, não vejo a hora de queimar tudo. Esse não é o nosso Deus. E a visão que Ele dá para a nossa igreja tem que brotar no céu. Mas ela tem também que responder àquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Se nós, eu e você, se eu venho aqui e prego todo domingo, e se não queima no meu coração, e se eu não consigo enxergar algo diferente, se depois de 40 anos de ministério pastoral eu repito as mesmas coisas e espero resultados diferentes, eu sou louco. Então eu vou fazer que nem o Fernando. Vou dar um tempo. Vou para uma caverna. Não é que ele vai para a caverna. Mas Elias foi. Elias foi. Não, gente. Nós temos que receber e precisa queimar no nosso coração essa visão. E essa visão tem que nos levar a viver de uma maneira diferente. Como famílias, como indivíduos e como igreja. Como é que você vê o mundo hoje? Como você vê a cidade de São Paulo? Como você vê a sua família, seus parentes? Durante muito tempo, adictos, drogados e alcoólicos eram os outros, eram as outras famílias. Quantas vezes eu orei com pais, avós, quantas vezes? Um dia, a adicção e o alcoolismo entrou na minha família, na vida dos meus 2 filhos. Um dia, aquilo que eu via num quadro fora de mim e que eu ia lá e me identificava e até me compadecia, me compungia com o que eu via na vida das outras pessoas, feriu, entrou como uma faca no meu coração. Eu tenho contado essa história aqui. Cansei de ir em hospital, fazer enterro, acompanhar pessoas muito doentes, doenças crônicas, doenças terminais. Um dia isso entrou na minha família. Esse é o mundo. Ninguém está isento de sofrimento, de dor, de perda. A nossa visão de igreja, de ministério, de por que nós estamos ainda aqui, por que Deus não nos arrebatou quando nós nos convertemos. Já perguntou isso? Seria tão mais fácil. Não é o céu que a gente vai para lá? Senhor, leva logo. Mas Ele não faz isso. Porque a missão dEle é nossa. E a visão de Deus é aquela visão que a gente encontra lá no livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles.
e eles serão os meus filhos. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Nesta cidade futura, nesse ideal futuro, nessa visão de futuro que Deus vê e mostra para nós, Ele está dizendo: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E aí, aquilo que eu li no começo: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Como é que você olha para a cidade de São Paulo? Como é que você olha para a sua família estendida, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho? Como você vê essas pessoas? Como é que Deus está vendo essas pessoas? Será que Deus deseja para elas essa realidade? Ou será que é só para o nosso clube, né, o nosso grupo privilegiado de discípulos de Jesus? Quando Jesus se despediu dos discípulos que eram apóstolos, porque Ele ia enviá-los, né, para o mundo, Ele disse assim: olha, eu estou indo, mas eu vou ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, que acabamos de ler aqui. Vai ter um dia que eu vou morar aqui, né? Eu vou, Pai, Filho, Espírito Santo, todo mundo, né? Vai descer essa cidade aí que tem 2.200 quilômetros de quadrados, né? E cúbicos, na realidade, porque ela é para tudo quanto é lado, é um negócio gigante. Então você imagina o negócio descendo, se for literal, né? O negócio descendo assim em cima da terra, novos céus, nova terra, não dá para nem para imaginar. Spielberg fica no bolso. Mas sei lá, essa realidade futura incrível, fantástica, que é descrita numa linguagem fantástica no livro do Apocalipse. Nós estamos andando para lá. Mas hoje, o convite é esse: quem está com sede, pega um pouco de água. A água da vida. A mesma oferta que Jesus fez no poço para a mulher, a mesma água que Ele ofereceu para aquela mulher, é a água que nós estamos bebendo e nós temos para oferecer para as pessoas no dia a dia. Nossa missão é manifestar Jesus em Moema e vizinhança, visando a transformação da cidade pelo Evangelho? Sim. Mas qual é a nossa visão? Olha, nós poderíamos começar de uma maneira assim bem teológica. Ser uma comunidade, está aí, o slide está aí. Ser uma comunidade de seguidores de Jesus que encarna os valores do reino de Deus em sua geração. Uau! Eu creio nisso. Eu quero que a gente seja isso. Mas vamos dar um passo. Ser uma comunidade onde Cristo pode ser encontrado até por quem rejeita qualquer ideia de igreja. Vários de vocês estão aqui porque estão buscando uma opção de igreja que seja genuína, que seja válida, que seja real.
que tenha sentido, que tenha consistência, que não seja blá blá blá, que não seja ritual, que não seja legalista. Vários de vocês estão aqui por causa disso. E alguns de vocês, eu conversei com uma pessoa que foi batizada lá no encontro de carnaval, me disse, eu tinha uma péssima ideia de igreja. Eu não queria ir. Fui convidado, mas falei, de jeito nenhum, porque eu já tinha até rejeitado a minha opção cristã de origem, porque para mim não fazia nada sentido. Até por quem rejeita qualquer ideia de igreja. Mas deixa eu propor mais um passo na nossa visão. Ser uma igreja para o sem igreja. E como eu e Fernando temos conversado, e Fernando me chamou a atenção, até terça-feira nós conversamos sobre isso, parecia que não tinha problema nenhum, né? A gente esqueceu tudo e viajamos juntos. Tem dois tipos de sem igreja. Os sem igreja que já foram em igreja e se desiludiram com a igreja, e os sem igreja que nunca foram de igreja e não querem saber de igreja. E vou dizer mais, assim, hoje, talvez o primeiro grupo a gente ainda consiga atrair. Os sem igreja que já foram de igreja e ficaram decepcionados por algum motivo e estão buscando uma opção legítima e genuína. Mas os sem igreja que nunca foram igreja e não querem saber de igreja, talvez a gente tenha aqui pessoas que a gente possa contar nos dedos de uma mão, talvez de duas mãos, e olhe lá. Mas deixa eu falar um segredo aqui para nós. Estes são a maioria das pessoas com quem a gente convive. Se nós deixarmos essa visão de Jesus que olhou as multidões como ovelhas sem pastor, e se a gente enxergar que nós temos na mão água viva para dar, se nós entendermos que nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, e não tem nada de errado com isso, porque igreja se multiplica mesmo, nós vamos nos organizar dentro de alguns domingos, vamos ter nossa formalização, mas se nós entendermos que a visão de futuro é que nós vamos ser uma igreja, uma comunidade, e na sua maneira de ser, de existir, de viver, tanto no domingo como fora dele, vai ser uma comunidade, como o pastor Luiz Saião nos ajudou a ver lá no encontro, naquela noite de domingo. Uma comunidade que vai contar com a simpatia das pessoas, vai atrair as pessoas pela sua vida no dia a dia, e vão querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo entre nós e na nossa vida. Aqueles que estão fora, aqueles que não querem saber, aqueles que têm ojeriza e não querem ver pastor pintado de ouro. Bom, pintado de ouro, então, eles já acham que a gente é, né? Mas essa é a visão do futuro que a gente precisa ter. Uma cidade, um país secularizado, gente que não quer saber de religião, que não quer saber de igreja, que não quer saber de ritual, mas que está com sede. Que está com sede. Sede de amizade, sede de ouvido, sede de solidariedade num primeiro momento, mas que através desses vínculos, laços, dessa convivência, vão perceber na nossa vida, na nossa fala, na nossa maneira de ser, que nós estamos bebendo de uma fonte que mata a sede da alma. E eles vão querer beber dessa fonte. Hoje não é hora de falar de metodologia, de estratégia, nada disso. Isso a gente vai ter que fazer também. Mas hoje eu queria dizer que essa visão, ela precisa nos apaixonar. Essa visão dos perdidos, se a gente quiser usar um nome, uma categoria mais tradicional e antiga, ou das pessoas que Deus não é relevante para elas, ou não sabe como tornar Deus uma pessoa relevante para a vida delas. Às vezes até não desacreditam, mas e daí? E daí? Essa é a pergunta de hoje, que eu, que você, que os nossos filhos estamos tendo que responder.
A nossa visão precisa refletir isso, e também a nossa missão. E eu sozinho, sem chance. Então tomem essa palavra como um apelo pastoral, um pedido de socorro, se você preferir, ou um convite para a gente andar junto, porque essa é uma obra nossa. Eu acho que nós estamos simplesmente no início de algo que Deus está fazendo e vai fazer, porque Ele é um Deus poderoso, e porque Ele, quando olha do céu, Ele vê ovelhas sem pastor, Ele vê um povo escravizado, e Ele está dizendo para mim e para você hoje: olha, tem uma terra nova, tem um futuro melhor, tem vida para essa gente. Eu quero usar vocês, eu quero usar vocês. Me perdoem pelo círculo, mas é como eu estou hoje. Senhor, Deus amado e paciente, longânimo e compassivo, que prometeu jamais nos abandonar, que nos ama incondicionalmente, assim como ama o mundo e todas as pessoas que estão aqui, nesse mundo em que a gente vive. Um Deus que, como Criador, não pode ter nem de longe no seu coração um desprezo pela criatura que Ele fez, senão um amor, uma compunção, uma dor de ver a criatura perdida, solta, sem saber de quem ela é, para onde ela vai. E a nossa história, Senhor, muitos de nós, era assim. Mas um dia, a gente viu, a gente enxergou, e cada dia a gente enxerga mais, a gente vê mais. Obrigado, Pai, porque os Teus olhos nunca saíram da nossa direção, nunca. Senhor, aqui hoje há pessoas sofrendo, doentes, tristes, com situações familiares. Há pessoas buscando solução de problemas, e somos nós aqui, que tiramos essas horinhas para ficar aqui juntos, te louvando, ouvindo a Tua palavra. Senhor, isso é simplesmente um grão de poeira nesta cidade, no Brasil e no mundo. Nós nos sentimos tão pequenos, tão impotentes, tão incapazes. E como Moisés, a gente fala: eu não, Senhor, manda outro, mandarão, meu irmão é melhor, ele fala melhor, ele é menos impulsivo, ele não faz para depois pensar. Mas Deus diz: não, é você mesmo, é você que eu quero usar. Somos nós, essa é Moema, é essa comunidade. Senhor, que essa visão do Apocalipse gere em nós o desejo de estender um copo de água, de dar um agasalho,
de ouvir, de chorar junto, de bater na porta, de ir visitar, de acolher, de perdoar. No nosso dia a dia, Senhor, ajuda-nos a viver dessa forma. E como comunidade, como grupo de discípulos e seguidores de Jesus, ajuda-nos a pensar como é que a gente pode junto pensar em atender as necessidades que nos rodeiam, que são complicadas, que são crônicas. E, Senhor, acima de tudo, dá-nos ouvidos e ajuda-nos a ter uma voz e uma comunicação e uma vida que vai fazer sentido para essas pessoas que são sem igreja e que não querem ser de igreja, que nunca foram de igreja. Ajuda-nos, Senhor, a abaixar as barreiras, a quebrar essas muralhas, a entender o que eles estão dizendo, a ouvir as suas perguntas, em vez de ficar do alto de um pedestal, nos achando santos como o fariseu lá no templo. Perdoa-nos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, como cantamos agora há pouco. Quebra-nos, enche-nos, transborda-nos, usa-nos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.